Rádio Batuta apresenta Casa do Choro. Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Apresentação: Pedro Paulo Malta. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa Casa do Choro nesse último programa de 2017. Foi justamente tendo esse ano como tema que a gente preparou o repertório dessa edição, destacando alguns lançamentos de 2017 e também algumas datas redondas festejadas ao longo do ano pelo mundo do choro. Como, por exemplo, o centenário de Cachimbinho, clarinetista, saxofonista e arranjador, nascido com o nome de Sebastião de Barros em 20 de janeiro de 1917. Natural do Rio Grande do Norte, de uma cidadezinha chamada Taipu, Cachimbinho foi aluno de Cole Reuter e músico da Orquestra Tabajara, da Rádio MEC e da TV Globo, onde trabalhava quando faleceu em 1980, no Rio de Janeiro. Como compositor, fez choros com toques jazzísticos, como esse que a gente selecionou para o nosso repertório, de um disco do clarinetista Naylor Proveta chamado Velhos Companheiros de Cachimbinho, lançado pelo selo Maritaca. Gravação de 2015, em que Proveta é acompanhado por Carlos Roberto de Oliveira no piano, Edson Alves no violão, Edmilson Capelupi nos 7 cordas, Edu Ribeiro na bateria, Jorge Neto no trombone, Josué dos Santos no sax tenor, Leia Freire na flauta, Odésio Jericó no trompete e Cidiel Vieira no contrabaixo. O solista é Naylor Proveta e o choro de Cachimbinho que a gente vai ouvir se chama Autoplágio.
Depois da nossa homenagem ao centenário de Cachimbinho, no clarinete e no arranjo de Nailor Proveta, a gente traz agora no repertório da Casa do Choro um dos lançamentos de 2017 de um dos mais queridos chorões de São Paulo, o bandolinista e compositor Isaías Bueno, que tem 80 anos e lançou com seu conjunto Isaías e seus Chorões o CD Chorando na Garoa, que saiu em março pela gravadora Pôr do Som. O repertório, formado inteiramente por composições de Isaías, traz belos choros como o que a gente vai ouvir agora no bandolim de Ailton Reiner e com acompanhamento dos Chorões de Isaías, ou seja, seu irmão Israel Bueno no violão de 7 cordas e no arranjo, Marco Bailão no violão de 6, Alan Gaia no pandeiro e, no cavaquinho, Getúlio Ribeiro. Com vocês, Adeus Ilusões. Depois desse choro novo e tradicional de Isaías Bueno, a gente agora passa a outro lançamento do primeiro semestre de 2017, o CD Quebranto, que reúne dois craques de uma outra geração do choro, o paulista Alessandro Penese, de 43 anos, e o gaúcho Yamandu Costa, de 37, que nesse encontro fonográfico passeiam juntos pelas sonoridades latina e cigana, que, segundo os artistas, estão entranhadas em seus violões. O disco que resultou desse encontro e saiu pela Biscoito Fino tem momentos singelos como essa composição de Alessandro Penese que a gente escolheu para tocar aqui na Casa do Choro. Vamos ouvir, com Penese e Yamandu Costa, É Chorando que se Aprende.
Dos chorões lembrados em 2017 por conta de datas redondas, as chamadas efemérides, talvez nenhum tenha sido tão festejado quanto Pixinguinha, que no dia 23 de abril teve comemorados os 120 anos do seu nascimento. Entre as iniciativas suscitadas pela data, a mais rica é certamente o site pixinguinha.com.br, hospedado no portal do Instituto Moreira Salles, com um riquíssimo acervo de imagens e um super banco de dados que detalha a obra e a discografia completas do grande compositor, flautista, saxofonista e arranjador. Entre as joias desse baú estão, por exemplo, as composições que Pixinguinha lançou no programa de rádio O Pessoal da Velha Guarda, que ia ao ar na Rádio Tupi entre 1947 e 52, tendo Pixinguinha como diretor musical, maestro e solista. Esse material, aliás, foi organizado pela equipe de pesquisadores do Instituto Moreira Salles e rendeu não só cadernos de partituras, como também belos recitais da orquestra Pixinguinha na Pauta, que deu novas interpretações para os eternos arranjos de Pixinguinha. É o caso da polca Vou Andando, que a gente ouve agora numa gravação de setembro de 2014 no Teatro João Caetano. Quem toca é a Orquestra Pixinguinha na Pauta, tendo na batuta o nosso Pedro Aragão.
23 de abril de 2017. No mesmo dia em que se comemoram os 120 anos de Pixinguinha, outro grande nome da música brasileira, também já falecido, foi festejado pelo centenário de seu nascimento. O maestro, clarinetista e compositor Severino Araújo, pernambucano de Limoeiro, de onde saiu para fazer história no rádio e nos bailes com a sua Orquestra Tabajara. Pois é com uma gravação da Big Band mais famosa do Brasil, lançada em 1948 pela Continental, que a gente vai comemorar o centenário de Severino Araújo. Um Chorinho e Tanto, composição dele, que participa da gravação tocando seu clarinete com a Orquestra Tabajara. Outro mestre festejado nesse ano de 2017, por conta de uma data redonda, foi o grande violonista e compositor Baden Powell, que, se estivesse vivo, teria comemorado seus 80 anos no dia 6 de agosto desse ano. Baden morreu precocemente, aos 63 anos, no ano 2000, deixando uma discografia tão vasta quanto sua obra e sua legião de fãs pelo mundo todo. Dessa obra, a gente selecionou aqui para a Casa do Choro uma composição de Baden interpretada em seu violão solo numa gravação de 1990 do disco Live at the Rio Jazz Club, que saiu pela Caju Music com o registro de uma apresentação do violonista na antiga casa noturna do bairro carioca do Leme. Vamos ouvir então, de Baden Powell, na interpretação do próprio, Choro em Menor.
Você está ouvindo Casa do Choro. Das gravações que a gente selecionou para essa edição da Casa do Choro, que tem como tema o ano de 2017, nenhuma é mais recente do que a que a gente vai ouvir agora no nosso programa, de um disco lançado agora em novembro, com o nome de A Sanfona é Meu Dom. O CD é o quarto álbum solo do carioca Marcelo Caldi, que tem 37 anos e é acordeonista, compositor e cantor, além de integrante do grupo vocal BR6 e do trio Libertango, que ele forma com a pianista Stella Caldi, mãe dele, e com o irmão, o saxofonista Alexandre Caldi. Do repertório de A Sanfona é Meu Dom, a gente selecionou um choro buliçoso, dançante, no qual o acordeão de Marcelinho é acompanhado por Eduardo Neves na flauta, Aquiles Moraes no trompete, Rafael dos Anjos no violão, Nando Duarte no 7 cordas e no baixo acústico, Fábio Luna na bateria e Fabiano Salek no pandeiro. Vamos ouvir então, com esse timaço e Marcelo Caldi, solista, compositor e arranjador da faixa, o choro Tortuoso.
Ouvimos de Marcelo Caldi o choro Tortuoso, na interpretação do próprio compositor, que aliás é contemporâneo do nosso próximo personagem, o violonista e compositor Rogério Caetano, nascido há 40 anos em Goiânia, mas musicalmente criado no Clube do Choro de Brasília, de onde saiu para seguir carreira no Rio e em seguida no país inteiro. Nesse ano de 2017, ele lançou seu terceiro disco solo, chamado Rogério Caetano Convida, ao vivo no Rio, e lançado pela Biscoito Fino, trazendo o registro de uma temporada de shows com convidados no café do estúdio Ecosom, no bairro carioca de Botafogo. Desse disco, a gente selecionou uma polca com ares de jazz manouche que se chama Criançada Reunida, composição de Rogério Caetano, que a gente ouve interpretada pelo próprio, em dueto com um grande companheiro dessa geração do choro de Brasília, o bandolinista Hamilton de Holanda.
Das efemérides de 2017, uma das comemoradas em vida foi a do bandolinista Joel Nascimento, carioca do bairro da Penha, que no dia 13 de outubro desse ano comemorou 80 anos. Uma curiosidade sobre a trajetória de Joel é que, embora ele tenha começado cedo na música, aprendendo cavaquinho e estudando piano, a carreira pra valer só começou depois dos 30 anos. É que uma surdez precoce em um dos ouvidos fez com que ele deixasse a música de lado e se formasse técnico em radiologia. Até que o bandolim apareceu para ele, no fim dos anos 60, e pouco depois o público já começava a conhecer Joel Nascimento, pela discografia que ele foi construindo e pela admiração que conquistou de veteranos como Radamés Inátali, que declarou que ele, abre aspas, toca colorido enquanto os outros tocam em preto e branco. Fecha aspas. Joel Nascimento se tornou um dos grandes nomes da primeira geração de bandolinistas depois da morte de Jacó do Bandolim, em 1969. Além dos prêmios que recebeu, foi homenageado por chorões das gerações seguintes, como o pessoal do conjunto Água de Moringa, que em 2010 dedicou a ele o 4º CD de sua discografia, o disco independente Obrigado, Joel. É desse disco que vem o próximo número do nosso repertório, que se chama Ecos, choro que Joel compôs em 2 etapas. A primeira feita aos 15 anos, no cavaquinho, e a segunda aos 32, já no bandolim. Quem toca é o Água de Moringa, que tem Jaime Vignoli no cavaquinho, Marcílio Lopes no bandolim, Rui Alvim no clarinete, Josimar Carneiro no arranjo e no violão de 7 cordas, Luiz Flávio Alcofra no violão de 6 e André Bochecha no pandeiro. De Joel Nascimento, vamos ouvir Ecos.
O conjunto Água de Moringa, que a gente acabou de ouvir nessa homenagem a Joel Nascimento, participou também de um dos lançamentos mais expressivos de 2017. Coube ao Sexteto Carioca gravar o CD Festejo, disco autoral do compositor e violonista Marcelo Menezes, nascido há 51 anos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e apresentado ao choro por seu pai, o violonista Rosendo Menezes, que nos anos 70 era presença certa nas famosas rodas de choro do botequim Sovaco de Cobra, na Penha Circular. Marcelo se profissionalizou em 1992, quando formou o conjunto de samba e choro Dobrando a Esquina, e com ele gravou um CD e participou das principais rodas do Rio de Janeiro, como as primeiras do botequim musical Bip Bip em Copacabana. Foi em 2007, quando o grupo se desfez e Marcelo se mudou para São Paulo, que veio a ideia de fazer um disco reunindo suas composições. Ideia que, enfim, virou realidade nesse ano, em julho, quando Festejo foi lançado no Auditório Radamés Inátali, na Casa do Choro. Desse disco a gente vai ouvir a faixa 1, Domingão na Venda Velha, Machixe de Marcelo Menezes, que é uma homenagem às reuniões musicais da família dele e, em especial, ao seu Rosendo. Quem toca é, mais uma vez, o Água de Moringa. 2017 foi também o ano em que se completaram 40 anos do lançamento de um disco fundamental na história da nossa música, Os Carioquinhas no Choro, LP gravado na Som Livre entre junho e agosto de 1977, trazendo os primeiros e únicos registros fonográficos dos Carioquinhas, conjunto de jovens chorões que marcou o início profissional de alguns grandes nomes do choro, como o violonista e arranjador Maurício Carrilho,
o percussionista Celcinho Silva, o violonista Rafael Rabelo e sua irmã, a cavaquinista Luciana Rabelo, hoje diretora-presidente da Casa do Choro. Completam a formação do conjunto nesse disco o clarinetista Celso Alves da Cruz, o percussionista Mário Florencio Nunes e o bandolinista Paulo Magalhães Alves. Do repertório, a gente selecionou para o nosso programa a faixa título, Os Carioquinhas no Choro, composição do flautista Altamiro Carrilho, que também participa da gravação. Com essa gravação de Os Carioquinhas no Choro, de 1977, a gente encerra essa edição da Casa do Choro, a última de 2017. Ficam aqui os nossos agradecimentos por sua companhia ao longo do ano e o convite para a nossa próxima temporada, em 2018, com mais histórias, personagens e gravações do universo do choro. Boas festas para todo mundo e até o ano que vem. Casa do Choro. Trabalhos técnicos: Alexandre Hang. Gravado nos estúdios da Casa do Choro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Um programa da Rádio Batuta.